Olá, pessoal, bom dia. Estamos dando início a mais uma aula online, tá? A partir do portal da T-Book e dando continuidade aos nossos conteúdos programados, tá? No planejamento anual e no planejamento semanal, certo? Então, hoje nós iremos continuar o livro 6, tá? Trabalhando o livro 6 e prosseguindo sobre os conteúdos relacionados mais aos aspectos físicos ou naturais, tá? No que se diz no contexto mundial e também no contexto do nosso Brasil, certo? Então, vamos relembrar um pouquinho o que a gente vinha trabalhando nas aulas anteriores, que foi justamente sobre a questão dos solos, tá? Então, nós vimos a questão das formações das rochas e, posteriormente, como esse solo ele vem a ser formado, né? Então, na aula passada, né, da semana anterior, nós vimos que os solos, eles são formados a partir da rocha-mãe, certo? Que ela passa por um processo de amadurecimento, vamos dizer assim, chegando até o momento do solo maduro, tá? Que é no solo maduro onde nós iremos encontrar aquele solo mais composto de diversas matérias orgânicas, de minerais e de rochas, tá? Então, é nesse momento em que nós iremos ter o solo mais rico. Posteriormente, nós vimos um pouco sobre a questão da composição desses solos, né? Nós vimos que as cores deles explicam muitas coisas sobre eles. Inclusive, que aqueles solos mais escuros, né, que tem os tons mais puxando para o preto, é justamente aquele solo em que vai ter uma maior matéria orgânica, né? Então, ali vão ter mais possibilidades de se desenvolver muitos vegetais, né? Ele é mais rico em nutrientes. E à medida que o solo vai ficando mais claro, né? A sua coloração vai chegando mais próximo a um tom marronzado claro, certo? Ele vai representando o quê? Que vai deixando de existir tanta matéria orgânica nesse tipo de solo, certo? Nós vimos que o solo, nós estamos na parte mais superficial, tá? É justamente onde nós encontramos mais matérias orgânicas. Mas existem as camadas que estão mais no interior, cerca de 5 camadas dela, onde a última, mais profunda, nós iremos encontrar as partículas ou os pedaços da rocha-mãe, né? A formação inicial desse tipo de solo, né? Então, nós vimos que na matéria orgânica, na parte mais superficial do solo, nós iremos encontrar matéria orgânica principalmente pela decomposição de algumas matérias, podendo ser dos vegetais mesmos ou de animais, né? Quando nós, por exemplo, vamos fazer uma horta em casa, muitas pessoas utilizam de material orgânico proveniente, né, dos animais, aqueles adubos, né? Adubos muito utilizados nas plantações, tá? Então, nós vimos várias questões relacionadas aos solos, aos tipos dele e também a questão do seu uso, tá? Então, nós vimos que alguns usos excessivos podem prejudicar o tipo de solo, né, os solos, como, por exemplo, a irrigação excessiva, né? Quando nós praticamos o uso indevido da quantidade de água em uma plantação, pode ser que aquilo prejudique não só o tipo de vegetal que ela está sendo cultivada, mas também o solo daquela região, certo? Nós vimos também a questão que o desmatamento e as queimadas é outro grande prejudicial, né? Outro fator muito prejudicial aos solos, tá? Então, por quê? Porque na medida que é retirada aquela vegetação, vamos dizer que natural, né? Existe um processo também de perda de nutrientes desse solo. E com o processo de queimadas também existe esse processo de perda, né? Os nutrientes vai sendo cada vez mais escasso. Por exemplo, quando existe nas nossas plantações de cana-de-açúcar, né? Existe um processo de queimada para a retirada dela. Neste momento de queimada, existe uma grande perca de nutrientes daquele solo. E, consequentemente, depois, quando vão replantar a cana-de-açúcar, fazer todo aquele processo,
eles utilizam alguns adubos, né? Alguns materiais, vamos dizer assim, relacionados mais aos fertilizantes, para poder fazer com que aquele solo ele melhore. Mas vai chegar um dado momento que aquele solo não vai servir mais para o cultivo desse vegetal, certo? Então, são diversos fatores que podem interferir no solo, né, na composição do nosso solo, inclusive chegando até o processo de desertificação, tá? Nós vimos também que esses solos eles podem ser formados a partir do intemperismo, né? Nós temos o intemperismo físico, o intemperismo biológico e o intemperismo químico. Professor, o que é o intemperismo? O intemperismo é justamente o processo de quebra, né, ou de transformação dessas rochas, onde mais na frente serão formados os solos, tá certo? Nós vimos também a questão das minhocas, né? O tanto que elas são importantes na composição desses solos, né? No material orgânico é muito importante a presença das minhocas, tá certo? Então, o solo, ele é de essencial, é um dos fatores, né? Um dos aspectos físicos que nós estudamos relacionados ao nosso aspectos físicos do nosso planeta, né? Em si, tá bom? Então, existem muitos processos que podem prejudicar ao nosso solo, infelizmente, tá ok? Nós temos os solos avermelhados, nós temos os solos escuros, os solos mais em tons de argila, tá certo? E cada um com a sua composição de minerais e de rochas e também que estão relacionados a alguns tipos de vegetação, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, dando continuidade, tá? Aos nossos conteúdos do livro 6. Vocês podem acompanhar aí, que é o capítulo 12, tá? Na aula passada nós estudamos o 11, na aula anterior à nossa avaliação, e hoje nós iremos dar continuidade com o capítulo 12. Aula de Geografia para o sexto ano A e sexto ano B. Recursos hídricos e sistemas de apropriação. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, hoje, nós iremos estudar os aspectos mais relacionados à água, a essa questão tão polêmica, né? Hoje, no nosso cotidiano, uma esfera muito importante para a sobrevivência do ser humano, os recursos hídricos, e nós iremos ver como funciona o sistema de apropriação desses recursos, tá? Então, vamos lá ver toda essa importância. Aí eu trouxe logo de início aqui para vocês um esqueminha, tá? Sobre como é utilizado e qual a quantidade da água utilizada no contexto brasileiro, tá? Mas no contexto mundial isso não muda muito não, tá, pessoal? Praticamente só que vai mudar é a questão numérica, né? Mais um, mais outro, mas em quantidade e diversificação dos elementos que são utilizados vão ser praticamente os mesmos, tá? Então, no Brasil, o consumo total é de 1.109 metros cúbicos por segundo. 67,2% desse total é utilizado para irrigação. Então, muita quantidade de água, pessoal, é utilizada na irrigação e vamos dizer assim que boa parte dela é desperdiçada, tá? Quando a gente estudou lá na aula anterior a questão dos solos, nós vimos que tem a irrigação excessiva. Então, essa irrigação ela vai ser prejudicial. E aquela água toda gasta ali vai ser o quê? Desperdiçada, tá? Então, é um processo que gasta muita água. Nós temos também a questão do abastecimento animal. Vamos dizer que para eles beberem, para a limpeza, né, de onde eles estão, para a limpeza deles em si. Então, 11,1% é gasto no abastecimento ou na criação desses animais. Então, se vocês perceberem, no agronegócio, né, são gastos aí cerca de 78,3%, vamos dizer assim, da nossa água total. Então, é muita coisa gasta com só esses aspectos, tá? Mas os aspectos econômicos do agronegócio. Nós temos aí 2,4% para o abastecimento rural. Vamos dizer que no espaço rural, no geral, né?
assim, para as casas, para a limpeza, toda essa questão, são 2,4% apenas. Nós temos as termoelétricas, tá? São justamente as áreas que usam para a produção, certo? 0,3%. Nós temos o abastecimento urbano, cerca de 8,7% desse total. O abastecimento numa cidade em si. Na mineração são gastos 0,8%, tá? Principalmente para a extração desses minérios, né? Que é muito utilizado a água para lançar os dejetos dessa produção. E na indústria em si, no geral, 9,5%. Então, nós vimos que existe um grande gasto para a questão do agronegócio, mas também existe um gasto razoável para abastecimento urbano e também para a indústria, certo? Então, isso é uma característica do nosso país, do nosso Brasil. Toda a água existente na Terra, em todos os seus estados, forma a hidrosfera, que representa cerca de 70% da cobertura do globo. Sabemos que o nosso globo terrestre, ele grande parte dele é composta por águas, onde essas águas, em sua maioria, são águas salgadas, né? São aquelas águas que a gente ainda não consome diretamente, infelizmente, né? Então, essa água ela é contabilizada em todos os estados, o líquido, o gasoso e o sólido, tá? Então, 70% do nosso globo terrestre é de água, como nós todos conhecemos, e até quando a gente vai visualizar o planeta Terra em si, né, como ele é representado, nós vemos que ele tem muita presença do azul, né? É justamente representando essa parcela, essa grande parcela de água existente aqui na Terra. As nossas atividades cotidianas, como a higiene pessoal, dependem diretamente do uso da água, assim como a agricultura, né? Então, a agricultura é o que mais gasta, vamos dizer assim, água brasileira, e em todo o mundo, grande parte é utilizada assim, tá? Mas a nossa higiene pessoal também precisa disso. Inclusive, quando em algumas residências faltam água, é um caos, né? É um caos. Porque nós utilizamos elas para muita coisa mesmo, né? Para beber, para lavar nossos pratos, para lavar a casa mesmo, né? Lavar banheiro, lavar roupa. Então, existe muita dependência da água. E, infelizmente, nós só percebemos tanto essa importância nesses momentos de falta dela. Então, o processo ocorrido no campo. Vamos ligar a questão do uso da água ao nosso campo, neste momento, tá? Então, para a irrigação, é por meio dessa prática que a água, né, capturada, né, a água captada é utilizada nos plantios e retorna no ciclo por infiltração ou evaporação, certo? A precipitação, a água que evapora se movimenta pela atmosfera e precipita-se atingindo o solo. Quando a gente fala em precipitação, pessoal, podemos citar, né, o formato da chuva, da neve, do granizo, tá? Então, entra na questão da precipitação. A infiltração ocorre quando a água utilizada na prática agrícola, se infiltra no solo, podendo chegar ao lençol freático e até mesmo aos aquíferos. Professor, o que são aquíferos? Aquíferos são grandes reservatórios, tá? Subterrâneos de água doce ou potável, tá? Então, nós temos um dos maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani. E é uma das reservas que ainda consegue manter água potável em todo o planeta, né? Visto que isso é muito raro na atualidade, infelizmente. Eu trouxe aqui para vocês uns gráficos representando o uso da água no campo e na cidade, tá? A distribuição da água no mundo. Então, nós temos esse primeiro gráfico aqui embaixo, ó, esse que a setinha está mostrando, onde 97,5% da nossa água disponível é água salgada, tá? E 2,5% apenas é de água doce, justamente aquela que está propícia, né, própria para nós seres humanos utilizarmos. Só 2,5%. E mesmo assim, ainda há tanto esse problema com a questão da não preservação, né,
da grande poluição das nossas águas potáveis. Aí, desse percentual de águas potáveis, tá, que nós utilizamos, não vamos dizer potáveis, mas água doce, tá? Aí vem outro gráfico puxando aqui, ó, como vocês estão vendo. 69,8% da água doce que existe no planeta Terra vem das calotas polares, tá? 29% das águas subterrâneas. O azul aqui mais escuro, só 0,3%. E em roxinho nós temos os outros, tá? Então, nas águas subterrâneas, são justamente onde a gente vai encontrar as nascentes, né? Que elas afloram aqui na superfície, né? E onde nós encontramos grande número de águas mais potáveis, né? Essas águas que a gente compra em garrafões, elas utilizam muito de nascentes que brotam a partir de águas subterrâneas. Com o desenvolvimento da atividade industrial e o crescimento das cidades e das populações, tá? Passamos a utilizar cada vez mais os recursos hídricos. No Brasil, a principal fonte de geração de energia elétrica é a água, por meio das usinas hidrelétricas. Inclusive, tá? A energia, por exemplo, que é fornecida pela Eletrobras, né, Equatorial agora, ela é uma energia, vamos dizer, proveniente das hidrelétricas. Mas existem muitas empresas também, hoje, que preocupadas principalmente com a questão da poluição, né, do uso renovável, que estão praticando, né, que estão vendendo, vamos dizer assim, instalando a energia solar, né? Inclusive, na escola, nós temos algumas placas desse tipo de energia. Mas, ainda hoje, a que é mais utilizada é aquela que é formada a partir da água, né? Onde a força da água gera essa energia, que é as hidrelétricas ou a energia proveniente dela, certo? No Brasil, é a principal fonte. Nós também temos a energia eólica, inclusive aqui no Nordeste, né? Próximo ao litoral, principalmente. Daria muito para se praticar esse tipo de energia. Porém, é uma energia, né? São energias que são caras para instalar os seus funcionamentos, né? Mas que quando a gente olha pela visão da questão da preservação do meio ambiente, do que é melhor para o nosso meio ambiente, nós vemos que elas são, o custo dela, como dizem muito, né? O custo-benefício é bem legal. Quando acendermos uma lâmpada ou ligarmos um aparelho na tomada, estamos gerando impacto ambiental pela utilização da água, tá, pessoal? Olha só. A energia, né, que a gente nem imagina, mas está ligada ao impacto ambiental pela água, tá? Assim, percebemos que os recursos hídricos podem ser utilizados tanto em atividades rurais quanto em atividades urbanas, tá? Quando, vamos dizer assim, é construída uma hidrelétrica, gente, existe grande impacto ambiental naquela área, tá? Onde muitos peixes chegam a morrer e também a questão da vegetação ali presente, que é toda retirada para a construção daquela hidrelétrica, tá? Então, são muitos aspectos relacionados a isso. Aqui eu trouxe para vocês um mapa, tá? Alguns desses mapas não estão no livro de vocês, mas achei interessante trazer aqui no slide, na videoaula, para vocês visualizarem essas questões. A questão da carência de água. 4 bilhões de pessoas vivem em regiões onde há escassez de água, ao menos por um mês, tá certo? Então, nas áreas em verde, não existe essa escassez de água, né? Vamos dizer que não passa um mês sem água. Nas áreas amarela e amarelo queimado, de 1 a 3. Em laranja, de 4 a 5. Nesse, acho que é um vermelho mais clarinho, no tom mais claro, de 6 a 7. Esse outro vermelho, de 8 a 9. Esse outro tom de vermelho, de 10 a 11. E o bordô, vamos dizer assim, 12. E em brancos, nós não temos dados. Então, se a gente observar o nosso Brasil, a grande maioria está em verde. Mas próximo aqui, ó, essa área aqui é justamente o nosso sertão, tá? Então, é a área onde há escassez da água. Inclusive, tem áreas na cor vermelha, ó.
certo? Então, são meses sem água. Mas, no contexto mundial, vocês podem ver que na África sofre bastante com a falta de água, um pouquinho aqui da América do Norte, tá? Principalmente na região dos desertos, pessoal. Na Oceania, um pouquinho, e aqui na região da Ásia. É importante salientar que, em um local ou região onde os recursos hídricos são poucos, as atividades econômicas e a organização política e social são afetadas, tá? Então, o recurso hídrico, ele é um fator muito importante, vamos dizer assim, principalmente no contexto de uma crise econômica, tá? Muito importante mesmo, e na organização da sociedade dessas áreas. O abastecimento humano. Desde que o ser humano habita esse planeta, a água é fonte para sua existência. Com o crescimento populacional e a concentração de pessoas, as sociedades tiveram de desenvolver métodos e tecnologias para facilitar e agilizar o fornecimento de água à população, certo? Então, à medida que o ser humano foi evoluindo, consequentemente o uso da água foi também aumentando e também os impactos gerados sobre esse aspecto, né, sobre esse bem tão bem precioso aumentou, né? E também existe a necessidade de utilização de metotecnologias que ampliem, né, o abastecimento e o fornecimento desse bem. Hoje, nas grandes cidades, existem complexos sistemas de abastecimento, com uma grande rede de encanamentos que leva a água diretamente para as residências. Os sistemas de abastecimento de água se organizam na captação, tratamento e distribuição dos recursos nos centros urbanos. Então, a nossa água, inclusive aqui, ela é distribuída dessa forma, né? Ela é captada, vamos dizer assim, retirada, né? Depois ela é tratada, né? Leva a diversos compostos químicos, tá? Eu acho que isso que vocês veem mais detalhado a questão da água, né? Do abastecimento, de como ela é organizada em ciências. Não sei se vocês já estudaram, mas vocês irão ver também. E ela depois é distribuída para as cidades, para os centros urbanos. Então, são complexos. À medida que a cidade ela é maior, ela tem um maior número de população, esse contexto de abastecimento ele é mais complexo, né? Existem mais encanamentos, existem mais elementos químicos utilizados nessa água, né? Precisa todo de uma infraestrutura adequada. Então, trouxe outra imagem aqui representando um pouquinho sobre o contexto, onde fala que 16% da população do Brasil era rural. Nesta época, né, a demanda era de 33,8 metros cúbicos por segundo. E essa água provinha muito dos usos de poços, que é captação isoladas ou cisternas. Já nos centros urbanos, o abastecimento urbano, vamos dizer assim, é 488,3 metros cúbicos por segundo. Então, é 15 vezes do que é necessário para o abastecimento rural. Olhem só como essa diferenciação. Também pelo número maior de pessoas, pelo número maior de indústrias, tá? Então, a utilização bem maior da água entre esses dois meios. Os sistemas de abastecimento urbano têm fontes diversas de extração de água, a depender da localização e da disponibilidade. A água que abastece uma cidade pode ter origem em rios, reservatórios, represas, lençóis ou aquíferos, tá? Então, a nossa água potável, vamos dizer que é a água doce, que é utilizada nos grandes centros urbanos, geralmente vem desses locais, de rios, reservatórios, represas, lençóis ou aquíferos, tá certo? Aqui na nossa região, né, no nosso estado, existem muitas nascentes, né, encontramos muito essa questão da água potável, né, água doce. Ao chegar ao sistema de distribuição, a água passa por tratamento, a fim de que chegue sem nenhum tipo de contaminação às residências. Apenas 38% do esgoto produzido no país é tratado. Olha só que absurdo, né? O resto desse esgoto, gente, geralmente ele é lançado na natureza, no meio ambiente, e principalmente nas nossas águas. O que é que a gente observa aqui em Maceió, por exemplo? Nós temos o Riacho Salgadinho,
na parte mais central, né? Onde ele é altamente poluído devido a quê? A falta do saneamento básico, né? Não existe o tratamento do esgoto. Então, o esgoto daquela área, daquelas residências, daqueles prédios, eles são todos lançados no riacho e essa água chega até o nosso mar, né? A Praia da Avenida, inclusive hoje, ela não é mais propícia para o banho, né, dos seres humanos, porque ela é muito poluída devido já à água que vem do Riacho Salgadinho. O resto é devolvido à natureza sem o devido tratamento, sendo despejados nos rios, nos oceanos, nas regiões de mananciais e nos lagos. É justamente como esse exemplo que eu utilizei da cidade de Maceió. O consumo industrial. Além de ser usado nas residências, a água é utilizada para a produção industrial, que abrange a fabricação de alimentos, a metalurgia, a fabricação de embalagens e etc. Em regiões metropolitanas, como a de São Paulo, cerca de 40% dos recursos hídricos disponíveis são destinados à atividade industrial. Inclusive, no nosso estado, nós estamos na região metropolitana. Então, consequentemente, vai ser a região que também vai ter um gasto maior dessa água, né? E boa parte dela é destinada à utilização nas indústrias. É muita água, né? Muita vazão de água utilizada para a produção industrial. O uso da água no setor industrial. 55,9% é utilizada nos produtos alimentícios. 3 percentual em bebidas. 3,8% em celulose, papel e produtos de papel. 25,5% em produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis. 2,0% produtos químicos. 2,4% metalurgia e 7,4% outros. Então, podemos perceber que a maioria, né, a grande parte da água utilizada no setor industrial é justamente na indústria alimentícia, tá? Na criação de alimentos. E também nos combustíveis, né? 25,5% é utilizado nessa produção de combustíveis ou biocombustíveis. A hidroeletricidade. No Brasil, 68% da energia elétrica produzida provém da utilização das fontes hídricas. A capacidade de produção de energia hidrelétrica do país é uma das maiores do mundo. Trata-se de uma fonte de energia utilizada em larga escala. Então, como eu já tinha falado para vocês, a hidrelétrica, né, a energia proveniente dela, é aquela que é mais utilizada no nosso país, cerca de 68%. Apesar dessa onda, né, essa leva, vamos dizer assim, de utilização das outras fontes de energia. Os tipos de energia. 68,2% são das hidrelétricas, 10,5% de gás, 5,1% de petróleo, 5,5% da biomassa, 1,7% nuclear, 1,3% do carvão mineral e 0,6% proveniente da eólica e 7,1% de importação. Como eu disse a vocês, o que é mais utilizado no território brasileiro é aquela proveniente da hidrelétrica. Tá? Então, a outra vem do gás, né? Que também é muito utilizada. E a questão do petróleo, derivados de petróleo, 5,1%, e as de biomassas também. Olhem só, a eólica ela só representa 0,6%. Muito pouco. A energia hidrelétrica é considerada uma energia renovável, porque, diferentemente do que ocorre com os combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural, sua utilização não corresponde ao consumo dos recursos. Na geração de energia, a água é utilizada como força motora para movimentar as turbinas das usinas, certo? Então, ela é considerada renovável, tá? Diferente do que acontece com a utilização do petróleo, né? De alguns combustíveis fósseis. Por quê? Porque ela utiliza a água para a geração do motor, mas essa água ela é devolvida para o rio, certo? Então, não existe um gasto, vamos dizer assim, um descarte irregular nessas águas. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem representando a produção de uma usina hidrelétrica, né? A produção de energia, onde nós temos os reservatórios. Essa água entra pelo canal e pelo duto,
onde aqui na frente ela vai encontrar uma turbina. Com a força dessa água, essa turbina vai se movimentar. E, consequentemente, ela vai gerar uma energia que vai para o gerador e para a casa de força. E essa água aqui, ela vai voltar para o rio. E a energia aqui fornecida, fabricada, ela vai para as linhas de distribuição, tá? Então, é esse o processo de geração de energia de uma usina hidrelétrica. Apesar de serem consideradas fontes de energia renovável e pouco poluentes, as hidrelétricas causam um grande impacto ambiental, porque para gerar a força motora necessária para a movimentação das turbinas, é preciso criar um grande reservatório de água. Quando existe a criação desse reservatório, como eu falei para vocês anteriormente, muitas espécies de peixes, né, dentre outras algas, vamos dizer assim, né, de vegetais, e também até a população, vegetação ali próxima daquela área de construção, ela irá ser muito prejudicada, tá? A partir desse processo de construção. O uso da água e implicações socioambientais. Mesmo a água sendo um dos recursos naturais mais abundantes do planeta, somente 0,5% das fontes são facilmente disponibilizadas para o consumo humano. Há uma expectativa de que pelo menos 40% da população mundial tenha dificuldade de acesso a fontes de água potável. Ou seja, 2,8 bilhões de pessoas não conseguem água regularmente, tá? Então, já existe uma grande escassez de água mundialmente, e se continuar esse processo de poluição, né, de prejudicar essas águas, esse processo ainda vai ser bem maior. Trouxe aqui para vocês essa imagem mostrando a população com acesso à água limpa, é um dado de 2011, e a população com acesso a saneamento básico, também é um dado de 2011. Cerca de 33% da população mundial não tem acesso a banheiro com sistema de esgoto. Olhem só, pessoal. É o banheiro sem esgoto. Mais de 700 milhões de pessoas não têm acesso à água totalmente potável. Esses problemas geram doenças como diarreia, cólera, dengue, febre amarela e a malária, e poderiam ser evitados com a política de ampliação de saneamento e universalização da água potável, certo? Então, podemos ver que no Brasil nós temos um maior acesso à água limpa, mas quando fala em questão de saneamento básico, o Brasil fica um pouquinho atrás, tá? Qualidade da água. A qualidade da água está comprometida pela falta de saneamento básico, pois o esgoto é despejado diretamente nos rios e nos oceanos. Outros fatores poluentes são agrotóxicos, resíduos químicos de indústrias, plásticos, metais pesados e o petróleo. Tá? Então, a qualidade da água ela está comprometida principalmente devido a esses fatores. O que sobra da indústria, os produtos utilizados no cultivo dos vegetais, que são os agrotóxicos, os plásticos em si e outros. A escassez são as fontes de água sofrem a cada ano em variadas regiões do planeta, provocando a diminuição do volume disponível. Um dos principais motivos disso é o aumento de cobertura impermeáveis, como asfalto e concreto, que impedem a penetração da água da chuva no solo, fazendo-a escoar diretamente para os mananciais, tá? Então, quanto mais uma cidade é desenvolvida em infraestruturas, mais nós iremos ter problemas com a água. Triste retrato. Dados de saneamento básico no Brasil estão estagnados e refletem desigualdade socioeconômica regional. A população tem acesso a 83,3% à água potável, 57% à coleta de esgoto e apenas 44,9% ao tratamento de esgoto. Tá certo? Quando a gente analisa isso por regiões, nós podemos ver que a região sudeste é aquela que tem o maior número de acesso à água tratada. Já na coleta de esgoto, essa região também se destaca. Quando a gente fala de tratamento de esgoto, esse contexto já se modifica. A região centro-oeste é aquela que tem o maior tratamento de esgoto. O nosso nordeste está um número, vamos dizer assim, baixo, né? Infelizmente. E é o que a gente observa mesmo na nossa realidade. Água que você não vê. Preste atenção quanto que é gasto de água para a produção desses elementos. Para 1 litro de cerveja, 5,5 litros de água.
Para o arroz, 1 quilo, né, o cultivo, vamos dizer assim, 2.500 litros de água. Para a manteiga, 1 quilo, 18.000 litros. Para o leite, 1 litro, 712,5 litros. Para o queijo, 1 quilo, 5.280. E assim sucessivamente, né? Então, é muito gasto para a produção de pouca coisa. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas charges para a gente refletir sobre a importância da nossa água, tá? A primeira diz assim: quer dizer que está mesmo convencido de que há falta de água, tá? Então, nesse contexto, nós podemos ver o quê? Que o repórter está perguntando num local muito árido, né? Onde mostra a falta de água. Então, só neste momento, quando faltou, foi que o rapaz, né, o senhor, conseguiu ter a noção de que realmente era um processo, né, que iria faltar água. Então, precisou ver para crer, como fala. Né? E a segunda charge fala assim: desafio do balde de gelo em São Paulo. E qual é o desafio? Encontrar uma gota d'água, tá? Então, no caso aí, o contexto de São Paulo, como eu disse a vocês, que é uma daquelas que mais utilizam e que tem os maiores problemas relacionados ao uso da água. Então, pessoal, nossa aula neste momento termina por aqui, certo? Mas eu aguardo vocês para o nosso segundo momento, que é o nosso momento ao vivo, onde nós iremos discutir sobre o conteúdo, tá? E nós iremos responder as nossas atividades propostas. Aguardo vocês e até mais.